continua com a mesma habilidade, solubilidade, concentração de soluções. Então a gente vai resolver exercícios sobre essa habilidade, e daí vocês já vão aproveitar e vai estudando para fazer o formulário, tá? Vai ter um formulário novo esta semana, que é esse o tema do formulário. Então vamos lá. Vou compartilhar a tela. Muito bem. Soluções de solubilidade e exercícios. Estão me ouvindo aí? Tudo certo, né? Ok? Ok, muito bem. Bom, o que a solubilidade, lembrando um pouquinho, né? O que a solubilidade ela indica para a gente? A quantidade máxima de um soluto que eu consigo dissolver numa quantidade aí de solvente em uma determinada temperatura. Então, quando a gente fala de soluto e solvente, né, a dissolução desse soluto no solvente vai, então, produzir aí uma solução. Geralmente, a gente usa o solvente água, soluções aquosas, e a solubilidade traz dados padronizados aí na maioria dos casos, né, de gramas de soluto para por 100 gramas de água numa temperatura X, tá? Sempre tem uma temperatura associada. Então aqui ó, tem esse exercício 1. Traz uma tabela de solubilidade da soda cáustica em água em função da temperatura. Quem foi no presencial deve ter algo dessa tabela que eu passei no caderno, mas vai ter depois outros exercícios, tá? Eu só não me lembro se os valores do comando aqui, né, é o mesmo. Então tem a temperatura e a solubilidade. Então, a 20 graus Celsius, o máximo que dissolve 109 gramas por 100 gramas de água. A 30 graus Celsius, aumentou a temperatura, aumenta a solubilidade, vai para 119, e assim por diante. Daí quer saber na letra A. Qual a massa de NaOH necessária para saturar 200 gramas de água a 30 graus? Aqui faltou 30 graus Celsius. Saturar. Solução saturada é aquela que eu tenho dissolvida a quantidade máxima de soluto. Isso é uma solução saturada. Ou seja, são os valores da tabela. A tabela, gente, aqui é só pensar na proporção, tá? Isso que é importante. Saber o que a solubilidade indica, né? Que cada substância tem um valor de solubilidade. Esses dados a gente consegue encontrar em tabelas, em gráficos. E a gente tem que entender que isso aqui é proporcional. Se eu aumentar a quantidade de água, proporcionalmente vai aumentar a quantidade que dissolve. Bom, o que a gente vai fazer então? Ó, olhem na tabela. 30 graus, a quantidade que dissolve. Certo? Só que está para 100 gramas de água. Quer saber para 200? Teve uma proporção fácil de pensar aí. Pode montar regra de 3, não tem necessidade, mas dá para montar regra de 3 se quiser. Depois eu faço a resolução montando a regra de 3. Deem uma olhada, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. Quanto para saturar 200 gramas de água a 30 graus Celsius? Já tenho uma resposta. Vamos ver se mais alguém concorda, se alguém discorda. Por que chegou no 238 direto já assim? Qual é a proporção aí que você pensou? Muito bem, né? Dobrou, né, gente?
Ó, então, na tabela, a gente usa a temperatura só para localizar. 30 graus Celsius está aqui, ó. Então, a 30 graus Celsius. Na tabela tem a solubilidade de 119 gramas de NaOH. Cem gramas de água. Quer saber 200 gramas de água. Dobrou a quantidade de água. Se dobra a quantidade de água, dobra, né, a solubilidade. Então, é só fazer aqui a proporção, tá bom? Pode resolver a regra de 3 se quiser, multiplicar cruzado, né? Mas aqui não tem necessidade, gente. Dá mais trabalho do que ver que foi proporcional. Então, x é igual, ó, vou escrever aqui para justificar. Dobrou. Então, aqui também vai dobrar, né? X vai ser igual a 119. Se quiser montar aqui a regra de 3, não vai ficar também, porque a gente corta o zero ali, ó, vezes 200 dividido por 100. Aqui a gente corta os zeros, né, para simplificar, ó, vai dar o dobro. O dobro de 119, que é 238 gramas. Tranquilo, né? Então, cuidado com o que é perguntado para só pensar daí na proporção. Aqui a gente tem um outro. É a mesma tabela, só que agora aqui é a letra B, tá? Quer saber lá, a 50 graus para preparar uma solução saturada usando 29 gramas de NaOH, quer saber quanto de água precisa. Então agora a pergunta não é mais a quantidade de soluto, ele deu a quantidade de soluto, quer saber quanto de água precisa para dissolver completamente aí essa massa. Já falei sobre copiar no caderno, não tem necessidade, a não ser que queira, tá? O que vocês vão ter que me mandar, gente, é o registro das aulas do centro de mídias, do dia que teve aí de concentração, tá? Lá no formulário vai ter a data, mas essas aqui não tem necessidade. Três minutinhos para vocês pensarem. Pode montar a regra de 3. Vai a 50 graus, localiza. Cuidado que agora ele quer saber a quantidade de água, onde vai esse X. Ai, que sono, né? Vamos ver. 20. Não sei. Tem que fazer a conta. Vamos ver, vamos ver. Mais alguém fez?
Aproximadamente 26. Vou aguardar mais um pouquinho. Pode enviar a conta que fez? Pode, sem problema. Eu já vou corrigir já se quiser enviar a conta. Deixa eu voltar lá pro... Aí. Vamos lá. Peraí que caiu aqui minha caneta. Ai, senhor. Bom, vamos na tabela. Se quebrar isso aqui... Vamos ver se ela ainda sobrevive. Tá, tabela 50 graus Celsius, 145 gramas. Está para 100 gramas de água. Isso é o que tem na tabela. Quer saber a quantidade de água, né? Então o X vem aqui, 29 gramas de NaOH, tá? Então aqui a gente pode resolver a regra de 3 para chegar no valor. Então, 145 vezes x, 145x é igual a 29 vezes 100. X é igual a 2.900 dividido por 145. 145, o dobro de 145 é 290, né? Então aqui, ó, se a gente dividir 290 por 145, vai dar 2, e daí ficou um zerinho, essa conta dá 20, realmente. 20 gramas de água. Certo? A resposta é 20 gramas de água, porque a tabela está em gramas de água, tá bom? Só para ficar... Tudo bem esse primeiro, gente? Letra A e B. É proporção, interpretação da tabela, né? Saber o que é a solubilidade. Ah, e se eu colocar um valor a mais? Daí vai ter aquela formação da solução, né? Vai ter a formação daquela solução saturada com corpo de fundo. Assim por diante. Ok, estão dizendo que ok, tudo sim, ok. Tudo bem, então. Ah, estragou um negócio aqui. Depois eu procuro. Bom, próxima. Esse aqui é só interpretar, ó. Tem a solubilidade em gramas por 100 gramas de água de 4 substâncias genéricas na temperatura de 25 graus. Só quer saber qual é a mais solúvel em água e qual é a menos solúvel. Aqui a mais solúvel tem o maior coeficiente de solubilidade e a menos solúvel tem o menor, tá?
Prestem atenção, eu coloquei aí para revisar com vocês a interpretação aí, né, desses números com notação científica. Então tem que ampliem aí para ver certinho a notação, o sinal, se está positivo ou negativo no expoente. Se vocês, quem está pelo celular, né? Se ampliar e deixar na horizontal, dá para ver certinho a questão, tá bom? Na letra A, tá 2,7 vezes 10 a menos 1. A substância B, 1,1 vezes 10 ao quadrado, positivo, 2 positivo. A C, 9 vezes 10 a menos 3. E a D, 4,9 vezes 10 a menos 3. Qual é o mais solúvel e qual é o menos solúvel? Vou aguardar um pouquinho aí também. Enquanto isso, eu vou procurar. O negocinho caiu aqui. Júlio César Tesoto, segundo C. Olá, Júlio César Tesoto, do segundo C. E aí? Qual o número maior e qual o número menor? O mais solúvel, né, a substância mais solúvel e a menos solúvel. Prof, a mais solúvel é a que der número maior? Sim. Qual é o maior número? Não tem que fazer conta aqui, gente. É só olhar direto, tá? Já tá tudo para todos, né? Tá para a mesma quantidade de água. Então, é só interpretar o número. A B é a mais solúvel. A B é a mais solúvel, estão dizendo. E a menos solúvel? E a menos solúvel? A B é a mais solúvel. E a menos solúvel é a D de dinheiro. Vamos ver então. Bom, deixa eu dar um zoomzinho aqui para a gente ficar bem aqui nesses números, né? Quando o expoente é negativo, o número ele é menor do que 1. 2,7 vezes 10 a primeira é a mesma coisa que 0,27. Se eu quero aumentar o expoente de menos 1 para chegar no zero e tirar essa base 10, eu tenho que ir para a esquerda. Então, eu vou pegar a minha vírgula, vou para a esquerda. Isso aqui é igual a 0,27. 1,1 vezes 10 ao quadrado. Para chegar no 10 a 0 e sumir com essa base 10, né, eu vou ter que ir então agora para a direita. Para diminuir esse expoente de 2 para 1 e de 1 para 0. Isso aqui é igual a 110. Tá? Se for uma casa, fica 11, daí mais uma casa, 110. 9 vezes 10 a menos 3 e 4,9 vezes 10 a menos 3. Aqui, a gente vai ter que voltar 3 casas aí para a esquerda. Então, 9 vezes 10 a menos 3, só lembrando aqui, tá? É a mesma coisa que 0,009. E 4,9 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,049.
Só para confirmar aqui as casinhas, ó. Se eu for 1, 2, 3, eu chego em 9 vezes 10 a menos 3. E aqui, se eu for 1, 2, 3, eu chego em 4,9 vezes 10 a menos 3. Quem tem dificuldade, né, em olhar direto, aqui dá para tirar da notação, porque o expoente não está tão alto. Mas, né, pode ver direto também. Então, o mais solúvel é o B, que deu 110. A solubilidade é 110 gramas por 100 gramas de água. Então, a mais solúvel é a B. E a menos solúvel, a que tem menor solubilidade, é a D, tá certo? Como aqui no C e no D o expoente é menos 3 igualzinho, então só a gente daí vai pelo número, né? O menor número aqui é 4,9. Muito bem, certinho. Muito bem, certinho. Então aqui a gente só comparou, tá? Essa parte de solubilidade tá bom. Agora a gente vai falar de concentração de solução. Então a concentração da solução, ela é uma relação matemática entre a quantidade de soluto e o volume de solução. As mais comuns aí é a concentração em massa. Então, eu tenho massa de soluto por volume de solução. E a concentração em quantidade de matéria, que eu tenho o número de mol do soluto e o volume da solução em litro. Na verdade, a quantidade de soluto por quantidade de solução, né? A definição geral. Essa questão 3, ele quer a concentração em grama por litro. Então, o que eu preciso? Da massa do soluto em grama e o volume da solução em litro. Quem assistiu segunda-feira no Centro de Mídias mostrou na prática, né? A professora lá, ela pegou uma quantidade de sal, colocou em água, dissolveu, preparou uma solução, pesou na balança. Aqui pegou, né, o que seria 12 gramas do soluto, que é hidróxido de sódio, daí coloca em água e completa até 400 ml. E ele quer saber qual é o valor da concentração em grama por litro. Então, aqui é uma concentração em massa. A gente vai dividir a quantidade do soluto em gramas pelo volume da solução em litro. Vamos aguardar. Cuidado que tem que ser em litro, tá? Ó, ele deu aí em 400 mililitros. Está em mililitro o volume. Precisa passar para litro. Esperar um pouquinho. 30. Vamos ver. Mais alguém concorda que é 30? Sim, sim. Bom, então a massa, 12 gramas. O volume, 400 mililitros, né? 1 litro está para 1000 mililitros. 400 mililitros X. Aqui, se a gente resolver, vai ser 400 dividido por 1000, tá? Para passar de mililitro para litro, é só dividir por 1000 sempre. Pode fazer direto se quiser. Isso aqui vai dar 0,4 litro. Então, a concentração aqui vai ser a massa em gramas dividido pelo volume em litro, que é uma concentração em massa. Então, ela vai ser igual a 12 dividido por 0,4. Tá? 12 dividido por 0,4. A gente iguala o número de casas aqui, né? Lembrando a continha.
Vamos igualar o número de casos depois da vírgula. Então, aqui vou colocar vírgula 0. Agora eu posso cortar a vírgula e fazer 120 dividido por 4. 12 na tabuada do 4 é 3, e esse 0 vem aqui. Põe a unidade. Então, significa que cada litro desta solução tem 30 gramas de soluto. Isso é concentração em massa. Essa daqui agora, ela é em mol por litro. Quer saber a concentração em quantidade de matéria. Mol por litro. Então, usando aqui, tem a massa molar de cada elemento. Aqui já deu a massa molar em grama por mol. Então, primeiro precisa fazer o quê? Pegar essa massa de hipoclorito de sódio, que é o soluto, e transformar para mol. E depois dividir pelo volume em litro. Tá? Dá para fazer só por regra de 3. Na última aula eu mostrei umas equações. Eu não vou falar de equação agora, vamos tentar treinar assim a interpretação, tá? Então, primeiro, faz a massa molar do NaClO. Vai somar aqui de cada elemento e vai ter a massa molar, que vai indicar quantos gramas tem 1 mol. Daí monta uma regra de 3 para descobrir o 447 gramas. Vai ser quanto mol? Daí depois divide pelo volume em litro, mol por litro. O que é mol? Uma quantidade padrão. Quantidade padrão, ela é de 6 vezes 10 a 23 partículas aproximadamente. E para a gente saber quantos gramas tem 1 mol, usa a massa molar. A gente calcula com base nas massas atômicas que tem na tabela periódica, sempre tem que consultar ou o exercício fornecer. A gente vai saber quantos gramas tem 1 mol. Depois, por regra de 3, dá para avançar aí. Então, primeiro a massa molar. Vamos por etapa. Qual a massa molar do NaClO? Tem um sódio no NaClO, hipoclorito de sódio. Tem um cloro e tem um oxigênio só. Dá um tempo aí para vocês tentarem. Mol não, né? O que você achou aí é a massa molar, grama por mol. Isso não é o número de mol. Daí vai achar o número de mol, e daí depois é só dividir pelo volume em litro, certo? Daí tem a concentração em mol por litro. Tudo bem, tá? Então aí. Tá perdido porque tem que prestar atenção na unidade. Olha aqui, ó. O que você vai fazer aqui somando e nos conceitos? Se eu somar que cada sódio é 23, tem um sódio, daí tem um cloro que é 35,5. Ó, eu estou somando aqui as massas molares. Aqui deu em unidade de massa molar. Também poderia ser a unidade de massa atômica. O valor é o mesmo, numérico. E um oxigênio. Somando tudo, tá, a gente vai chegar aí nesse 74,5. Mas não é o número de mol que você calculou aqui, é a massa molar, é grama por mol. Ó, você está somando grama por mol com grama por mol, no final é grama por mol. Tem como ser mol direto aqui?
certo? Então, a massa molar vai indicar quantos gramas tem em 1 mol. Então, significa que eu tenho 74,5 gramas está para 1 mol, que é aquela quantidade de 6 vezes 10 a 23. 1 mol de NaClO. Mas não foi usado 1 mol para preparar, não foi usado 74,5 gramas, né? Foi usado 447 gramas está para x mol. Pode usar a equação? Pode, quem lembrar. Para calcular o número de mol, que é N, a gente divide a massa da substância em grama pela massa molar em grama por mol. Daí vai já chegar no final aqui, que é a resolução. Vai chegar no mesmo resultado. Só que a fórmula é para quem lembra. Quem não lembra da fórmula pode fazer por regra de 3, tá? Resolvendo, setenta e quatro vírgula cinco vezes x, 74,5x é igual a 447. X é igual a 447 dividido por 74,5. Daí, fazendo essa conta, vai chegar no 6 mol. Porque aquele que é em mol por litro. Então, a gente tem que pegar a massa do soluto e transformar para mol, comparando com a massa molar. Certo? Se quisesse fazer pela fórmula, ia chegar aqui direto, ó. 447, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar, que é o 74,5. Ia já aqui para o final. E o resultado vai dar 6. Tanto faz, tá? Tá, só que agora eu quero a concentração em mol por litro. Concentração em mol por litro, é esse M cursivo aqui. É o número de mol pelo volume em litro. Ou, olha que é mol por litro, é mol dividido por litro, pode dividir direto, tá? Mas existe a equação que é essa daqui. Então, vai ser igual a 6. O volume já está em litro. Aqui, ó, 10 litros de solução. Então, aqui não precisa transformar, não. 0,6 mol por litro. Também tem aquela formulona, né, que a gente faz um cálculo de uma vez só. Mas eu não vou falar da formulona, não. Pode fazer separado, que é melhor, que entende mais as etapas, tá? A concentração faz 6 por 10, Então, não precisa da fórmula, então, né? Eu também acho que a fórmula, ela leva, às vezes, o aluno a não entender o conceito. Então, a regra de 3, ele entende o que está fazendo, né? Como que faz para transformar para mol? Regra de 3 com a massa molar. Concentração em mol por litro. Pega o número de mol e divide pelo volume em litro. Acabou. Não dá 1,6. 6 por 10 é 0,6. Tá aqui pronto o resultado. 0,6 mol por litro. Muito que bem. Daí, vamos para o próximo exercício. Esse aqui, um dia foi do Enem. Leia para vocês verem, não é difícil.
vai falar, né, do café, que quando coloca açúcar no café, prepara uma solução e ele vai dar massas. A massa molar da sacarose ele já deu pronta, a massa molar inteira, tá? Quantos gramas tem 1 mol? Quer saber a concentração em mol por litro de sacarose nesse cafezinho. Então são as mesmas etapas. Primeiro vai achar o número de mol, comparando com a massa molar. E depois vai pegar esse número de mol e dividir pelo volume que tem que ser em litro. Aqui está em ml. É a mesma coisa, só que agora tem um contexto, tá? A gente ali em cima fez sem muito contexto. Aqui tem um contexto. Vou pedir aula particular. Não. Sim, divide. Gosta de fórmula. Divide, pode dividir. Gente, regra de 3 com a massa molar também. 342 gramas está para 1 mol. Né? É isso que é, pode ser. Depois eu tenho que dividir pelo volume em litro. Volume em litro. Volume em litro. Veja se está em litro. Não está em litro, transforma. Letra B, 02, daqui a pouco a gente faz, que eu não tenho pronto aqui, a gente já faz juntos. Pode ser. Deixa eu ver que horas são. Depois tem mais uma, eu acho. Vamos lá então. Matemática, não sei, matemática. A próxima é aula de quem? Não sei também. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o número de mol. 342 gramas está para 1 mol, que é a massa molar. 3,42 gramas x mol. Certo? X é igual a... Gente, de 3,42, de 342 para chegar no 3,42 foi dividido por 100. Então,
Esse 1 aqui, se eu fizer essa conta, né, em provas aqui é do Enem, por questão de tempo, os números eles sempre são assim combinando, né, para você ver uma proporção mais fácil. Então, aqui vai dar 0,01 mol. Tá? Direto. Se dividir, deixa eu pôr a etapa de divisão aqui, né? De onde veio 0,01. Então, vai ficar 3, a massa em gramas, ó, 3,42 dividido pela massa molar, que é 342, que vai dar 0,01 mol. Muito bem. Agora eu vou dividir pelo volume em litro. Só que aqui ó, está em mililitro. 50 mililitro é igual a 0,05 litro. Divide por 1000 para passar para litro. 0,5 é 500 ml. 50 é 0,05 litro. Agora a gente faz a concentração em mol por litro. 0,01 mol dividido por 0,05 litro igual a... Ó, aqui já está igual o número de casas depois da vírgula. 2 no numerador, 2 no denominador, né? 2 casas depois da vírgula. Vai ser 1 dividido por 5, que é 0,2. Tá certo. 0,2 mol por litro. Letra B. Muito bem, muito bem. Fiz certo. Fez certo. Entendi. Bom, então vamos lá. Concentração em mol por litro. E tem mais uma aqui que é de... Ah, também é de concentração em mol por litro. Mas aqui ele não quer saber a concentração, ele quer saber outra coisa. Já foi dada a concentração, ó. Vamos para a leitura. Um estudante do curso de Química necessita preparar uma solução de ácido bórico, que é o H3BO3. Já vou por ele aqui do ladinho, que vai ter que fazer a massa molar dele. Para ser utilizada como fungicida, para matar fungos. Para preparar tal solução, ele dispõe de 2,5 gramas do ácido, quer saber o volume em mililitro de solução, com a concentração desejada, que pode ser preparado utilizando toda a massa disponível. Tá. A concentração ele já deu em mol por litro. Primeira coisa, gente, aqui é saber quantos mol equivale esse 2,5 gramas. E depois dá para fazer uma regra de 3, usar a fórmula, tá? Isso aí é de menos. Mas então a primeira coisa, se é mol por litro, eu vou ter que saber esse 2,5 gramas equivale a quanto mol? Primeiro, então, faz a massa molar e passa, né, para mol. Esse aqui a gente vai fazer juntos para terminar a aula, então depois eu entro no horário do outro professor, tá? H3BO3 vai ser igual a... São 3 hidrogênios, cada hidrogênio tem massa 1. Mais... Tem um boro só. Boro é 11. Mais 3 oxigênio, cada oxigênio tem massa 16. Daí a gente vai fazer esta conta aqui. 3 vezes 16 dá 48, mais 11 mais 3, né? Mais 14, então. Sim, vai dar 81? Não sei, não. 81 no final, resposta final. Ah, pode ser. Eu estou aqui por partes, vamos ver. Tá, vamos ver aqui. O que dá 62 é a massa ainda. A gente está aqui, que vai chegar em 62 gramas por mol.
Então, 62 gramas está para 1 mol. Mas foi usado 2,5 gramas x-mol. Resolvendo, a gente chega aqui, né? Massa dividido pela massa molar, que é aqui o número de mol, tá? Então, se a gente fizer 2,5 dividido por 62, vai dar aproximadamente 0,04. Se a gente arredondar, não colocar, né, tantas casas depois da vírgula aí. Só duas. 0,04 mol. Agora pode ir para a fórmula. Pode regra de 3, outra regra de 3, né? Como essa fórmula que a gente usou hoje, que a concentração em mol é o número de mol pelo volume, a gente pode substituir aqui, tá? Qual a concentração em mol? 0,5. Mol por litro, né? Então, aqui vai sair em litro esse volume. O número de mol, acabei de calcular, 0,04. E daí eu quero saber o volume. O volume é minha incógnita. Daí resolve. Aqui não tem nada embaixo, é como se fosse 1. Então, a gente vai ter que meio V, meio vezes Z, meio V. É igual a 0,04. Tá? Peraí que ficou apertado aqui, vou ter que dar um jeito de caber. Então, volume vai ser igual a 0,04 dividido por meio. Que vai dar 0,08. Só que aqui, como a gente está comparando com mol por litro, é 0,08 litro. Que dá mais ou menos, que é 80 ml, né? Então, como teve um arredondamento, então acaba sendo 81 mesmo, tá? 81 mililitros. Deixa eu só diminuir aqui. Zero vírgula 0,08 litro. Volume é igual a 80 mililitros. Tá? Aqui já é aprofundando a habilidade, né? Questão de vestibular, tá bom? Certo. Uso do formulário, não coloquei nenhuma questão muito extensa, tá? Não coloquei questão de vestibular, é para avaliar aí minimamente. Prestem atenção lá que dá para fazer e tirar 10, tá bom? Vai ter um formulário aí. 0,08 litro, que é 80 ml, aproximadamente 81 aqui para a alternativa, tá bom? Salvar. Ok. Quando que vai liberar esse formulário? Diz a lenda que é hoje, então até 23h59 de hoje. É dia 7 até as 23h59. Vai lá no grupo, tá bom? Vai aparecer lá. Diz a lenda. 23h59 ainda é data. Vou mandar esse PDF no grupo, sim, daqui a pouco. E também vou mandar a gravação, tá bom?